galera, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma live especial que a gente vai falar um pouquinho sobre nossa história. Então, 10 anos de Retina Pro, estamos aqui para contar a história com quem ajudou a construir esse projeto, o Dr. Edmundo, doutora Thaís. Então, esse vai ser um bate-papo bem diferente, bem descontraído, que a gente vai lembrar histórias, vai lembrar casos, vai lembrar pontos marcantes que a gente teve ao longo desses 10 anos, né? Passa rápido, né? 10 anos, 2016, né? Então, sejam todos muito bem-vindos à história da Retina Pro. Então, vamos lá. Então, Edmundo, Thaís, de mais nada, conta um pouquinho aí como é que você lembra do início. Começa aí com o Edmundão. E aí, Edmundo? Assim, eu já tive em outra sociedade, né? Eu acho que a gente, como oftalmologista, não pode viver isolado. Por quê? Porque esses aparelhos que a gente tem hoje na Retina Pro, ninguém tem condição de comprar isoladamente esses aparelhos. Você tem que ter um grupo forte, né, que possa comprar esses aparelhos, e a tecnologia está muito ligada à oftalmologia. A gente não vive hoje sem tecnologia, né? Então, eu sempre achei que tínhamos que viver em grupo e comprar aparelhos em grupo, né? E não ficar isolados. E a ideia da Retina Pro me encantou, porque eu vi essa possibilidade muito forte, porque vocês dois eram mais novos, né? E com gás, né? Com vontade de crescer, com vontade de trazer coisa boa para Belém. Então, eu fiquei muito feliz de participar desse início. Estou muito feliz até hoje. Legal. E você, Thaís, conta aí como é que foi esse início aí para ti. Foi um início muito, assim, eu digo glorioso, porque a gente sai da residência, sai do fellow. Fui para os Estados Unidos, voltei, e aí eu tive a oportunidade de encontrar com o Alexandre no congresso em Viena, que a gente estava de retina. Eu falo que eu era chaveirinho, porque eu era, acho que a única mulher que estava lá de retinóloga junto com o pessoal. E ele me falou muito de como era o sonho dele da Retina Pro, né? Hoje está aqui nessa clínica, né? Falando nesse podcast de hoje. E veio lembrar de como ele me falou disso. E o que a gente tem hoje é muito o que ele falou. Né? O teu sonho está realizado. E o teu sonho é nosso sonho. A gente sempre sonhou junto. Isso que eu acho que me trouxe muita alegria de fazer parte da Retina Pro. Porque é um sonho vivido em conjunto. Tudo a gente discute entre nós, a gente decide e está sempre evoluindo. Então, essa grande evolução que a Retina Pro vem ao longo dos 10 anos representa a evolução de cada um de nós também, como ser humano, como médico, como amigo. Thaís, mas olha só, eu também tenho uma parte a fazer aí, né? Eu sempre, quando falo do Alexandre, eu falo que ele é uma mente inquieta, né? Quando a gente acha que a gente já está no top, ele vem com outra história, outro aparelho, outro projeto, né? Então, assim, isso é legal, porque faz a gente crescer junto, né? Eu acho muito legal isso. E eu acho que é legal também a gente lembrar aqui que a gente está basicamente em 3 gerações aqui, né? Então, o Edmundo foi professor da Thaís, né? Sim. De oftalmologia, e a Thaís depois foi para São Paulo, a gente acabou se encontrando lá, mas eu também acabei participando, né, do teu TCC, não foi? Sim, do meu TCC. Foi sobre dengue, né? Foi. Maculopatia da dengue, porque eu sempre quis ser oftalmo. E aí eu lembro que eu acho que tive 1 ou 2 casos que eu te mandei e tal. E é interessante, assim, que olhar assim para trás, né, e ver que isso já estava meio laçado desde lá de trás, né? O Edmundo não acredita muito em coincidência, né? Então, os laços espirituais já existiam. Né? Então, acho que essas coisas acabaram acontecendo. E é interessante a gente olhar realmente que a clínica ela acabou sendo construída nesse pilar muito de família, né? De amizade, né? Hoje a gente tem a Isabela, que é filha do Edmundo, que trabalha aqui com a gente, a Marina, que é minha esposa, que também trabalha aqui com a gente, né? A gente tem o Cadu, que sempre está por aqui, que é esposo da Thaís, né? Eu acho que isso é muito legal, né? A gente poder construir a base da clínica sobre um alicerce tão forte que é a família, né? Com certeza. Inclusive, os pacientes falam assim, você é filha do Edmundo? Eu falo, espiritualmente, devo ser. Mas, assim, eu chamo ele de papi, né? No dia a dia, a gente... E uma das coisas que eu falo para meus pacientes e para meus alunos que estão sempre aqui comigo é que a Retina Pro, além de ser uma família, nós somos uma junta médica, né? Porque, assim, às vezes eu tô aqui atendendo, eu falo, vou mostrar o caso pro Edmundo, eu vou lá na sala dele. Aí ele, não, vamos fazer ultrassom junto. Alexandre, o que tu acha disso? A gente chama de chefe pro Alexandre. Bora chamar o chefe. E aí a gente vai discutindo os casos e resolvendo juntos. Eu lembro um dia, acho que era 18h30, a gente estava aqui juntos, aí conversando ali no corredor, e chegou uma paciente de urgência, e acabou sendo uma doença de Vogt, coronariana arada. E aí todo mundo decidiu junto, vamos mandar para a Unimed, vai internar, fazer pulsoterapia, e a paciente melhorou. Então é isso, a Retina Pro é dinâmica e ao mesmo tempo resolutiva, né? Então os pacientes falam muito isso para mim. Eles chegam aqui e falam, olha, eu cheguei aqui, minha vida mudou, resolvi, e eu confio em vocês. Isso é muito legal. Isso acho que é muito bacana, né? Quando eu tive essa ideia, essa concepção, né, de fazer uma clínica de retina, né, a ideia foi baseada nas clínicas que tinha nos Estados Unidos, né, porque tem lá os consultores em retina, né,
tem lá em Nova York, né, que sempre foi o meu grande espelho, lá o pessoal do Januzzi, o Spade. E ele disse, cara, no Brasil não tinha, né, uma clínica de retina, né, assim, né. Agora já tem algumas outras, tem em São Paulo, enfim, tem algumas outras iniciativas parecidas, mas é legal a gente olhar para trás que realmente ver que a gente foi pioneiro num modo de fazer as coisas, né. E é bacana a gente poder ter essa interação, né? Eu sempre falo com a galera que trabalha aqui com a gente que a gente trabalha muito com um time, né? Então, pô, às vezes eu não sei tudo, a Thaís não sabe tudo, o Edmundo não sabe tudo. E a gente poder se unir e discutir um caso, né? A gente tem as nossas discussões de caso, né? Que a gente sempre faz toda segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês, né? E aí eu lembro uma vez que o Edmundo falou, pô, mas é discussão de caso, nem vem todo mundo, às vezes não vem um médico, outro. Eu disse, cara, o negócio é pra gente, né? Pra gente estar junto, pra gente estar se atualizando, né? Então, a gente não precisa que venham colegas de fora, então, enfim, residentes, enfim, obviamente está sempre aberta para todo mundo, né? Mas o objetivo é realmente a gente crescer como pessoa e como profissional. Acho que essa é a grande sacada do negócio, né? Eu acho também legal, sabe, Alexandre, essa questão dessa interação que a gente tem, porque eu aproveito para falar para os meus alunos, né, que às vezes estão me acompanhando, dizer para eles, olha, a gente não é dono da verdade, né? O Nietzsche dizia isso, né? As grandes certezas são inimigas da verdade. E o Fernando Orefs, que foi meu professor em Belo Horizonte, ele dizia assim, tem que ter massa crítica, né? Então, assim, é legal, eu digo para o paciente assim, olha, daqui é um time forte de retina, e eu vou pedir uma segunda opinião, vou levar lá para o Alexandre, vou levar para a Thaís, vou levar para o Luciano, quem tiver aí, o Gabriel, sim, o Renato, para ver se realmente eu estou certo ou não. Quer dizer, a gente não tem tem que ter humildade na medicina, sim, né? Porque a gente não sabe tudo, né? E às vezes, quando a gente tem dúvida, é melhor a gente se cercar de pessoas que nos dão segurança no diagnóstico, né? E, consequentemente, no tratamento. Então, isso é uma coisa muito legal. Eu vejo que a gente cresce junto, né? E está sempre trocando ideia, sempre crescendo, né? Então, eu só corroborando isso que tu falaste, tem uma frase dessas que eu li em algum local que eu achei muito bacana. Então, fala basicamente assim, se você está na sala e você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. Né? Você tem que sempre estar junto de pessoas que podem te trazer algo a mais, né? Então, você está com pessoas tão boas, se possível, melhores do que você, né? Isso engrandece todo mundo, né? E aí, olhando para o nosso corpo clínico, aqui, né? Então, pô, a gente tem quantos doutores aqui, né? Tem 3, aqui nessa mesa temos 3, tem a Isabela, Renato, Gabriel, né? Taurino, né? 7 doutores, somos 10 médicos, né? Professor de universidade, Thaís, agora recentemente professora de universidade, né? Na FAMAS, o Edmundo da UEP da Federal, eu na Federal, Isabela na Federal, né? Então 4 professores universitários. Então realmente a gente ter esse corpo clínico diferenciado dá muita segurança para a gente, né? Então hoje eu tive um paciente com glaucoma grave que, pô, ligo para a Isabela, ela já se predispõe, né? Então ela não está na clínica, mas ela se predispõe de vir aqui, né? Atender o paciente. Isso é muito bacana, a gente ter a possibilidade de oferecer o melhor para o paciente, não só em termos de exame, mas acho que o melhor em termos de relação humana, né? Isso é muito bacana, né? E muitas vezes, Ale, os colegas se surpreendem com a Retina Pro. Quando eu venho em congresso da aula, eu estou discutidora, palestrante entre os retinólogos do Brasil ou de fora. Até um amigo meu dos Estados Unidos, o Scott, que tu conheces, ele fala assim, mas como é que dá certo tanto retinólogo junto? Tem paciente para vocês atenderem? Eu falo, gente, Deus é tão bom que ele conseguiu reunir um retinólogo com cada característica diferente, sim, que se complementam. Uma, sim, coisa assim, até surpreendente, né? Então, eu faço muito ultrassom ocular junto com o Gabriel e a Isabela. Faço muita mácula, que vocês me chamam, então fico super feliz quando me chamam. E aí o Gabriel também tem muita experiência com veite e outros casos graves também, cirurgia de retina. E aí vem o Lute e o Renato, que também gosta muito de catarata, junto com a gente. E aí vai juntando, a gente vai vendo que é um grupo, né? O Ale gosta de retina de todos os jeitos, em DMRI, diabetes, injeções, ele sabe todos esses protocolos. E a gente vê que isso tudo faz uma união e, ao mesmo tempo, cada um complementa o outro. E ninguém tira o lugar de ninguém. Né? Porque alguns atendem particulares, outros convênio, e vai misturando. E quem ganha isso é o paciente. Né? Porque ele leva o de melhor, né? Às vezes, assim, eu não tô na clínica, eu falo, olha, atende esse paciente, e aí eu falo com o Gabriel, o Edmundo, e aí o Alexandre tá viajando, dando uma aula, eu vejo um pós, a gente vai se ajudando. Não. E o paciente se sente seguro. Um dia desse eu tava dando aula e o paciente não queria esperar, porque tinha uma cirurgia de urgência tua.
E aí a gente pede, um ajuda o outro para avaliar o paciente. Avalia meu paciente que ele não pode esperar. Edmundo, pode avaliar no sábado, que o Edmundo gosta de vir no sábado aqui fazer, né, esse atendimento social dele. E a gente sabe que pode contar um com o outro. E isso é muito bom. E com a equipe. Sim. Às vezes eu falo, Gabriel, lá dos exames, faz um campo visual aí na urgência, que eu preciso mandar para o neuro do paciente que está internado, e ele se predispõe a fazer, né? E isso é muito bom. Essa coisa de equipe realmente é muito bacana, né? Recentemente teve um caso de uma infecção grave que era de um colega de fora, né? A gente veio aqui sábado, domingo, né? E aí chama um outro colega para vir junto, né? Então, realmente é um pessoal que é bacana. A gente funciona realmente como um time, né? E aí eu queria perguntar para vocês, como é que vocês lembram lá da primeira sede, né? Hoje a gente está aqui numa sede maior, está com 500 e tantos metros quadrados, 550 metros quadrados, mas a gente começou com uma sede um pouco menor, né? Ali no Síntese 21, ficava na Sobrelógica, com 200 metros quadrados, né? O que vocês lembram de lá? O que te lembra de lá, Edmundo? A primeira coisa que tu fala... A primeira coisa que eu lembro de lá é que eu morava em frente, né? Era só atravessar, não custava nada, né? Mas eu acho que ali a gente ficou um pouco, no início, um pouco limitado, porque eram só 2 consultórios, né? Então a gente tinha que fazer esse revezamento, tá? Um tem de manhã, outros de tarde, enfim. Mas uma coisa bacana que eu acho também é que isso possibilitou a gente crescer com uma equipe que não somos só nós médicos, né? Nós temos uma equipe forte aqui, a gente vê aqui no centro cirúrgico, vê no atendimento lá embaixo, na recepção, como as pessoas elogiam. Puxa, vocês têm um time bacana aqui. Quer dizer, não basta você ter bom médico, ter boa tecnologia, você tem que ter um time todo que trabalhe junto, né? Que seja assim, não, nós estamos precisando de você hoje aqui. O seu horário vai sair agora, mas dá para fazer esse exame? O cara sempre está disposto. Eu acho bacana isso, a solidariedade, né? Veste a camisa, nós lidamos com saúde, lidamos com urgência, então a gente tem que ser. Um dia desse não, já faz mais de ano, a Marina me pediu, pai, tem um rapaz que levou uma bolada aqui do squash, tu podes esperar para atender? Claro, minha filha, é uma urgência, né? Então ficamos todos esperando o paciente chegar, né, para poder atender, né, e dar o de melhor, né? Então acho que isso dá uma coisa muito bacana que a gente tem, essa união, né, e esse time forte, né? Acho que time é uma coisa bem bacana. Eu lembro da clínica anterior, né, que era menor, tinha 2 consultórios, mas que para quem não tinha um consultório, chegar em Belém, o Edmundo me emprestou a administração da frente, que era um mini consultório que ele tinha, e falou assim, Thaís, pode ficar aí atendendo, e eu fiquei uns 6 meses, eu acho, até a clínica ficar pronta. E a gente vê a clínica assim, sem nada, e depois toda pronta. Para mim, aquela clínica já era grande, né? Então, hoje, ver a Retina Pro como é, né, com 4 consultórios, centro cirúrgico, toda essa tecnologia que a gente vê, dá muito orgulho, né? E eu vejo o ano passado com gratidão, porque de lá surgiu a ideia, que na verdade, quando tu me contaste, a ideia já era mais parecida como é hoje. E aí foi crescendo de um tanto, e hoje em dia, até aqui já tá ficando pequeno, se a gente for parar pra pensar. Daqui a pouco a gente quer conquistar um pouco mais de coisas, e aí é natural. E quando a gente faz o que a gente ama, tudo vai acontecendo, né, corroborando para que aquilo que aconteça de uma maneira mais fácil, mais rápida e em benefício de quem precisa, que são os pacientes. Legal. E em termos de aparelhos, o que vocês lembram, assim, a primeira vez que a gente foi para lá, o que vocês lembram de... A gente teve logo no início o Solix, né, que foi uma revolução quando lançou, né, a gente comprou de início aquele primeiro retinógrafo com angiógrafo, que era o 200TX, né, que já era um retinógrafo com angiografia diferente, né? Como foi o impacto de trabalhar com a tecnologia assim no início? O que vocês acham? Eu dei uma aula ontem pro mestrado lá da UEPA. Então eu falei assim, olha, gente, quando eu cheguei aqui em Belém, a gente não tinha nem retinógrafo. Era só fazer o fundo de olho, né? Eu sou de uma época que não existia retinógrafo. Imagina, né? Então, assim, a gente foi por hoje que a gente tem de tanto aparelho, né, que nos ajuda no raciocínio, né, na clínica, definir diagnóstico, definir tratamento, acompanhamento, é um negócio fantástico. Tanto que eu levo os estudantes lá no nosso parque, né, no verdadeiro parque de aparelhos, eles ficam se olhando, mas, professor, como é que é essa história? Aqui, a gente só é forte, só consegue comprar esses aparelhos porque cada um entra com a grana, né? Porque são aparelhos muito caros. São aparelhos muito caros, né? Então, infelizmente, é isso. A gente depende da tecnologia, né? Não tem como, né? Eu sempre fui muito fã da tecnologia e da imagem na oftalmologia. Não é à toa que eu faço também ultrassom, né? Eu gosto muito do ultrassom, eu trouxe dos Estados Unidos e eu faço quase todo dia ultrassom. Mas eu lembro, porque o OCTA, para mim, sempre foi muito, assim, de hospital-escola.
Na escola tinha o CTA e a gente via uma coisa muito longe na medicina, assim, pra gente, né? E aí ter na Retina Pro o CTA, ali à mão, a qualquer momento, facilitou muito no diagnóstico de muitas doenças, entendeu? Então, assim, uveites, a própria degeneração macular precoce, pro OCT para glaucoma, que a Isabela usa muito para camadas de fibras nervosas, e diagnóstico de retina e mácula, que é a minha grande paixão, a mácula, eu amo o OCTA, então... E é legal a gente ver, assim, olhando, né, que a gente teve o primeiro OCTA de Belém, né, o primeiro OCTA angiográfico. Do norte, não foi? Foi o Optoview, né, antes Sim. a gente comprou um mais avançado, que era o Solix, que conseguia fazer de segmento anterior também. A gente foi o primeiro a ter a retinografia panorâmica, né, aqui a gente ainda é o único a ter retinografia panorâmica, e agora recentemente a gente comprou um super OCT com 400 mil scans por segundo, que é o Dream OCT, né, que tem 4, acho, no Brasil só. Um deles está aqui em Belém. E é legal a gente olhar assim como, cara, 10 anos só, né? Quantidade de coisas que a gente já conquistou, já evoluiu. Os próprios aparelhos que a gente tem, né? A gente sempre realmente é o que o Edmundo falou, né? A gente sempre está se mexendo, né? A gente não é aquela coisa de ficar parada e ficar, não vai dar. Então a gente, é uma coisa que eu sempre falava para os nossos colegas, né? A gente tem, eu acho que um grande propósito aqui, né? De atendimento de excelência, né? Eu acho que esse é o grande cerne, a cultura da Retina Pro sempre foi ter excelência, né? E eu falava que todo mundo que entra em contato com a gente tem que experimentar essa excelência, né? Então não é só o paciente, né? Então a gente tem que dar excelência para o médico que vem aqui, né? Então lembro o Gabriel falando, né? O Gabriel, um sócio que entrou agora há pouco tempo, né? Ele falou, cara, quando eu venho para cá eu adoro, porque cara, os exames são muito bons, os exames são muito bem feitos, né? E a gente proporcionar isso para o nosso médico também, né? Para o cara que vem aqui, né? Isso é muito legal, isso é muito... eu falo, cara, eu vou te dar o melhor gramado, a melhor bola, o melhor uniforme, só quero que tu jogue, cara. Então é basicamente isso, né? A gente quer dar o que é melhor para ele, e obviamente ele vai fazer uma partida boa, e o beneficiado disso é o cara que vai estar olhando isso, recebendo isso, que é o telespectador, no caso, que é o paciente, né? Sim, inclusive eu falo assim que o Edmundo fala que eu sou acelerada, né? Mas eu entro na Retina... Não é não? Eu estou errado? eu entro na Retina Pro, já dá uma desaceleração de 20%, porque o clima aqui é mesmo mais tranquilo, tudo sai na horário, não tem atrasos, enfim. E uma coisa interessante da Retina Pro, e a gente que às vezes operava em outros locais, a gente vê a diferença. Por exemplo, a gente opera aqui com 3D, né? Que é o Ingenuity. Uhum. E eu sou suspeito para falar, porque eu amo o 3D, eu opero tudo com 3D, catarata, até pterígio. Então, a gente vê que a evolução não foi só no exame diagnóstico, a gente fez evolução no centro cirúrgico, né? Nosso centro cirúrgico é de ponta, nós temos os melhores anestesistas, a melhor equipe, melhores aparelhos. Então, o Ingenuity veio trazer aqui, inclusive eu lembro do Edmundo operando comigo sem o 3D. E aí eu cheguei para ele e falei assim, mas papi, não acha o 3D ainda? E ele, não sei, vou ver. Eu falei, não, presta atenção. Tu és mais o beneficiado com o 3D, porque tu vais ter uma visão além do alcance. Tu vais operar tua catarata e tu vais enxergar muito melhor com o 3D. E hoje em dia ele usa o 3D. Uhum. Então, eu admiro muito a Retina Pro e o Edmundo em relação a essa evolução que ele vai junto com a gente. Quando eu cheguei em Belém, tu não usavas o não contato também, né? E eu fiquei perturbando a tua vida, né? Eu falei, bora usar o não contato, bora usar o não contato. E hoje em dia tu operas não contato, cirurgia 3D. A gente vai no vácuo, né? E é admirável. Então, assim, eu acho que a gente tem um local que a gente tá... Eu mexo com o meu chefe, meu mentor lá dos Estados Unidos. Eu falo assim, eu tô operando melhor que tu aqui. Porque eu tô com o Ingenuity, né? Operando não contato. Ou seja, a Retina Pro tá melhor que os Estados Unidos em alguns lugares, né? Que não tem Ingenuity. E isso é legal falares isso, porque o Edmundo sempre foi... Ele tem essa coisa, eu só vou no vácuo, mas... É muito da tua característica também, né? De não estar querendo sempre aprender, de aprender coisa nova, né? Isso é muito legal, muito bacana mesmo. Pessoa que não para no tempo, né? Tá sempre indo em congresso, é o cara que mais vai em congresso que eu conheço e fica lá de 8 às 12, de 14 às 18. Inclusive as salas são largas, porque ele falou que o dia que ele tiver de cadeira de roda, ele vai entrar com a cadeira de rodas para atender. E é uma das coisas que a Retina Pro tem, né? A gente tem a rampa, tudo foi pensado, sonhado, pensado e feito para agradar, não só agradar, mas dar o conforto, acessibilidade, né? E fazer o paciente se sentir em casa. Você vê ali a sala de espera, é uma casa. Você falar em cadeira de rodas, não me lembrei agora, eu fui a um congresso de muleta, eu estava operado do joelho e tinha lá
tinha que subir lá na Paulista, a gente tinha que subir uma escada. Né? Eu subi a escada com muleta, mas claro, o cara é bem mais jovem, né? Então subi, peguei avião de muleta, entendeu? Já estava programado o congresso, eu digo, não, eu vou para o congresso. Fui sozinho. Me virei, né? Me virei. Mas é isso, quer dizer, você tem que continuar, não podemos parar, né? Não podemos parar. Tem sempre coisa nova, gente. E a gente, para dar conta hoje de acompanhar a evolução da medicina, a evolução da tecnologia, não é fácil, não é fácil. E quando a gente mudou para cá, para Casa Nova, né? Então a gente mudou para cá em agosto ou setembro de 22, salvo engano. 22 ou 21? Acho que foi 21. E aí, como é que foi mudar para cá? O que vocês acharam? Qual foi o primeiro impacto? Assim, a Thaís já trouxe uma ideia, né, de que a gente montou a ideia, era ser uma coisa muito parecida com uma casa, né? A gente conseguiu trazer essa ideia de casa para cá, né? Então, não tem longarina, né? São sofás. Aí, agora, recentemente, esse ano, a gente trouxe uma cafeteria para cá, né? Que trouxe mais esse aconchego ainda do paciente. O paciente pode esperar tomando um belo de um cappuccino, um café coado, se ele quiser. Mas como é que foi vir para cá, essa primeira impressão, Edmundo, de vir para cá, casa nova, mudando tudo, mais uma vez mudando, como é que foi? Olha, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu estava nesse restaurante aí em frente, eu olhava que ele vende-se, tinha uns 3 ou 4 anos que não conseguiu vender, né? Aí eu olhava aquilo e digo, será que isso não serve para nós? Eu lembro desse dia. E aí, olha só, você pensa, né, e vai construindo, né, na sua mente, né? É claro que o Alexandre... Já estava na frente há muito tempo. Né? Pois é, então acho que foi muito bacana vir para cá. Eu acho que deu uma liberdade para a gente, né? A gente se sente aberto aqui, você não se sente fechado, né? Acho que é muito bacana, a pessoa se sente bem aqui. Né? E o fato da gente poder ter o nosso cirúrgico que opera do nosso jeitinho, né? Do jeito que a gente gosta, né? E, putz, tem uma cirurgia de urgência, eu vou operar agora à noite. Então, e as meninas são muito boas, como a Thaís falou, né? Então, a gente brinca com a Tayana, né? Que ela é quase uma oftalmologista, ela lê o pensamento, né? Então, nem fala nada, levando a pinça. Cara, um dia desse eu até falei essa história para vocês, mas acho que é legal contar isso no ar. Eu estava operando um paciente com rotura gigante, que é um caso bem desafiador na oftalmologia, e aí eu preciso de perflu para poder fazer essa cirurgia, né? E aí eu olhei para ela, Tayana, eu preciso que abra o perflu. Ela só me deu a seringa. Eu disse, já com perflu. Como é que tu sabia que eu ia usar nessa cirurgia? Ela disse, não, doutor, eu vi a retinografia, ou seja, ela se antecipa, né? Ela foi no exame, né? Viu o que o paciente tinha já, tipo, olha, ele vai precisar disso aqui, já vou deixar aqui separado. Realmente é muito bacana, né? Você trabalhar com esse tipo de entrega, né? Putz, você consegue... É aquilo que eu falei, né? Cara, tá tudo beleza, o gramado tá bonitinho, a bola tá no lugar, pô, vai lá, né? Não precisa de VAR. Não precisa de VAR, né? Uma das coisas que tá eu lembro, legal. assim, o espaço é fantástico, né? A gente ver o dia, ver a rua, ver o sol. E aí... Não sei se tu lembra, a gente em São Francisco, estava eu, tua Marina, o Cadu, e embaixo da Golden Gate, assim, porque eu fiquei 2 anos em São Francisco, né? E a gente ficou, essa brincadeira da Golden Hour, né? Que a gente fica, Golden Hour. E aí, a gente pode ver a Golden Hour daqui, entendeu? Então a gente vê o pôr do sol aqui, vê a noite chegando, vê as árvores, vê tudo. Vê a chuva de Belém, que é tão característica, né? Antes e depois da chuva. Até falo pro paciente, se vai vir para consulta antes ou depois da chuva. Esse ambiente, né? Esse ambiente que a Retina Pro traz pra gente, pro paciente, é único. Às vezes o paciente vem aqui e fala assim, não tô em Belém, eu tô em outro local, separadamente, e eu me sinto bem aqui em Belém, aqui na Retina Pro, eu posso tomar meu café, escutar meu piano aqui, e esperar o Edmundo com 300 pacientes, sem estresse, e ficar bem. Então o paciente não fica com aquela ansiedade, né, de ser atendido. Mas olha, eu lembrei agora, Alexandre, de uma ideia. Eu era muito amigo do Raul. Né? Ele me vendeu um apartamento, o Raul da Síntese. Né? Ele disse, eu estou construindo um prédio. E lá em cima, ele passou uns 2 anos para definir esse prédio. O cara, pô, mas define o prédio. Aí um dia ele pegou, assim, escreveu e ele disse, não, vou fazer um disco voador saindo do prédio. E esse vai ser o consultório do Edmundo. Aí eu olhei aquilo e digo, pô, me lembrei de um cara dando palestra nos Estados Unidos, que no último slide dele, ele mostrando a cidade embaixo, né, do consultório dele. Eu digo, nossa, vai ser a sacada, né? Sabe por que eu não fiquei? Porque o elevador não ia até lá. Como é que eu ia? não fiquei com esse consultório lá, nesse disco voador, porque como é que o paciente ia subir de escada? Sim, pô, escada, né? No elevador não chegava. Eu digo, pô, Raul,
não vai dar. Depois ele vendeu para Raulan. Mas a Retina Pro é quase isso, né? Porque ele é um anexo do prédio também. Acaba que é um meio disco voador a Retina Pro. É interessante a gente, assim, tiveram várias ideias de concepção, né? Por exemplo, quando a primeira projeto que mostraram pra gente era a clínica ia ser toda espelhada, né? Ia ser toda uma pele de vidro, né? Cobrindo a clínica inteira. E eu falei pra arquiteta, no caso, cara, eu não quero que seja assim, eu quero que as pessoas olhem para a clínica, né? Eu quero que as pessoas olhem para dentro, né? E dizem, cara, que lugar diferente, né? Eu quero entrar aí, né? Então, e aí eu falei, não tem que ter nada de oftalmologia na frente, não vai poder ter telefone, nada, só o nome, né? E a pessoa que quem quiser saber, entra no Google, pesquisa, procura, né? Então, aí todas essas coisas a gente foi pensando aos pouquinhos, né? Então, todo o alinhamento que tem desde a calçada, o paciente não tem nenhum tipo de desnível, né? A gente se preocupou de fazer a rampa um pouco mais suave, era uma rampa bem inclinada. Não, a calçada foi feita por nós, né? Essa calçada que tem aqui. A gente refez a calçada, né? Inclusive refeita, a música toca lá fora, né? Antes de entrar na clínica. Exatamente. Eu adoro música, né? Então a ideia é que a música seja uma companhia para a pessoa, né? Ela vai te recebendo desde lá de fora, vai te conduzindo para dentro da clínica, dentro dos consultórios é a mesma música, no centro cirúrgico é a mesma música, então a música vai te acompanhando, né? Ou então o piano, né? Quando está tocando, né? Então tem uma pessoa que toca piano. Né? E vários colegas, né, Lê, querem muito saber como é que a gente faz isso aqui, né? Tem vários ex-alunos, amigos que mandam mensagem, manda umas fotos aí da Retina Pro que eu quero ter uma ideia. A gente não tem muita coisa, né? A gente realmente ajuda os colegas a... Eu tive uma paciente que disse assim, Edmundo, eu ficaria a manhã toda aqui na espera sem reclamar. Porque, além de tudo, vocês têm livros bons. Quer dizer, tem esse livro, né? Os livros ali, quem gosta de ler, de ficar lendo, né? Isso é legal. Os livros são uma coisa diferente, né? Que a gente traz, porque eu adoro ler, né? Eu tenho vários pacientes que emprestam livros daqui, levam livros emprestados e depois trazem. Tem pacientes nossos que são autores, né? Então, é muito legal a gente ver essa interação dos pacientes com a literatura também, né? E, sim, aí, pandemia. Tivemos a pandemia, né? Tivemos aquela situação na pandemia. Como é que vocês lidaram com a pandemia, a gente não podendo vir para a clínica? Como é que vocês tiveram tudo isso? Ou, pelo menos, reagiram à pandemia? Cara, foi difícil, né? Estava lembrando um tempo desse que eu tirava a roupa no hall, né? Estava só de cueca, porque tinha roupa, tinha que ficar lá para lavar, não sei o quê. Que loucura, né? Que a gente viveu, né? Que loucura que a gente viveu, né? E aí saía para atender um paciente, quando chegava tinha que tocar toda a roupa. Era urgência, né? A gente não podia deixar de atender. Né? Passando mal, quer dizer, então não tem como. A gente fez uma escala, vocês lembram? Tinha uma escala na realidade, eu acho que a Retina Pro foi a única clínica que ficou aberta, se eu salvo engano. E aí, na realidade, eu, na época, estava no exército, então eu não parei muito em casa, né? Eu era a pessoa que mais saía. E a Retina Pro dava isso pra gente, essa liberdade da gente poder ajudar mesmo na pandemia, né? Então a gente ficava atendendo urgências. Eu lembro que cada um ficava num dia e a gente vinha mesmo aqui, fazia as ultrassons, mapeamento de retina de urgência, as conjuntivites, tudo que realmente às vezes dá diagnóstico de Covid pela conjuntivite. Então, a Retina Pro realmente foi o lugar seguro do paciente durante a pandemia. E pra gente também saber que tinha um lugar para ajudar, né? Uhum. De alguma forma ajudar os pacientes. Eu tinha uma ideia aqui de borrifar álcool também, não tinha, não? Mentira. Não, álcool nos alimentos, né, cara? Não, aqui tinha álcool por tudo que é canto, né? Pra gente estar sempre... Não podia sentar um do lado do outro, né? Tinha um espaço entre um e outro. Interessante. E ver as lives, né, Ale? Então, isso que eu queria lembrar, né? A gente teve aquela sequência de lives, foram 28 dias de lives ininterruptas. E daí né? nasceu a live da Retina Pro de quarta-feira. Exatamente. A gente fazia encontros com os pacientes, não lembro, acho que o Edmundo chegou a participar, tu chegaste a participar também de alguns, a gente fazia lá no auditório do Síntese, a gente chamava... Sim. A gente chamava os pacientes para ir lá, chamava, enfim, um cardiologista, às vezes, alguém para falar sobre algumas coisas. O Aloysio chegou a palestrar algumas vezes, a Luísa falar sobre baixa visão, né? E aí, durante a pandemia, a gente fazia isso uma vez por mês, salvo engano. Era uma vez por mês. E aí veio a pandemia e todo mundo em casa, né? Putz, aí a gente pensando em ajudar as pessoas, né? Muita gente perguntando sobre as situações, né? A gente começou a fazer as lives, né? Começamos a fazer, a gente fizemos 28 dias direto de live todo dia, né? Que a gente chamou uma jornada chamada Além do Horizonte, né?
E aí a gente começou essa nossa pegada, né, de tentar ajudar pessoas através do meio digital, né? Que hoje a gente está... E aí já vão 6 anos aí nessa história. Já foram, pelas nossas contas ali rápidas, antes da gente começar o podcast, acho que já foram umas 300 lives ou mais. E assim, o legal é o pós-live, né, Ale? Porque assim, a gente faz live toda quarta-feira às 20 horas, inclusive convidados todos a participar da live toda quarta-feira. E a gente tem uns pós-lives, ou seja, a gente vê que muita gente é alcançada pelas lives e cada vez mais pessoas têm mais a informação correta, baseada em ciência, sem nenhum achismo, nenhuma receita mágica. E os pacientes têm acesso à informação correta sobre saúde ocular, sobre diversos temas, né? Moscas volantes estão sempre perguntando no dia da live, tirar dúvidas. Tem internautas aí que assistem toda semana e eu tenho incrivelmente, eu tenho muito paciente no meu dia a dia do consultório que vem da live. Ou que vem indicado da live que alguém assistiu. E então, a gente saber que essa live atinge as pessoas corretamente para serem, né, ajudadas de alguma forma. O objetivo da live é esse, a informação chegar no maior quantidade de pessoas. Eu sempre falo isso, né? O nosso objetivo é trazer informação de qualidade para que as pessoas possam tomar decisões mais conscientes, mais coerentes, né? E hoje, é legal tu falar isso, que hoje eu atendi um paciente assim, doutor, eu vim aqui porque eu escutei uma live só falando da minha doença. E aí ela começou, olha, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. O senhor falou que pode fazer um laser, não sei o quê, eu queria saber se dá para fazer. Eu disse, olha, vamos avaliar, a gente pode avaliar. Agora, é interessante a gente trazer esse conteúdo, né? E quanto mais eu vejo as lives, né? Eu fico vendo os comentários depois, né? No canal do YouTube, que são coisas pequenas, sabe? Assim, pra gente parecem pequenas, né? Assim, tipo, você dá uma pequena informação, olha, fica tranquilo, isso aqui vai passar. Né? Então você dá pequenos drops de informação, né? Pequenas gotículas de informação, mas que ajuda tanta gente, né? Eu acho isso impressionante, sabe? Eu realmente toda vez me surpreendo com isso, né? Então tem pessoas que assistem a gente de Portugal, né? Então lá de Portugal, olha, sei o que, fulano, tô aqui assistindo de Portugal, né? Então isso é muito bacana, a gente vê que a gente pode ajudar realmente à distância, né? E a gente pode trazer informação de qualidade para as pessoas. Sim. Eu fiz uma consulta online, uma pessoa lá de Santa Catarina. Olha aí. Uma vez. Que legal. E eu acho interessante quando o paciente diz assim, doutor, ele viu na televisão, né? Ele vê aí eu disse assim, mas, bom, só se for da Retina Pro, porque eu não posto nada no Instagram, né? E esse negócio que o Alexandre falou, né, da Retina Pro ser atendimento de excelência, tem o exemplo do meu paciente, que é português, mora fora do país, e aí um paciente conhecido dele indicou ele veio, fez os exames, operou catarata comigo numa semana, numa quarta-feira. Ele chegou na terça, operou na quarta. Aí, um olho. Uma semana depois, operou outro olho. Aí, uma semana depois, ele foi acompanhar já na cidade de origem, na Europa. E ele não me conhecia, pessoalmente. Quer dizer, me conheceu quando chegou, mas a gente tem a oportunidade de fazer telemedicina. Eu fiz uma consulta online com ele, antes dele vir pegar o avião, né, obviamente. Ele falar para ele dos pré-operatórios que ele precisava fazer de exames, mas a segurança que a Retina Pro passa não é só em Belém. A gente já está, né, agregando aí várias áreas e cidades e até países, e a gente é para isso que a gente está aqui, para ajudar o ser humano em qualquer lugar do mundo. E é legal realmente isso realmente eu acho muito bacana a gente poder trazer informação, né? Eu acho que essa é uma grande virtude que a gente tem, de poder dar esse conhecimento de forma gratuita, né? Então a gente tem cursos gratuitos, materiais gratuitos, né? Tem e-book, infográfico, tem um bocado de coisa lá no site. E aí eu queria já pegar esse gancho e trazer um pouquinho sobre o pro bono, né? Como é que começou essa história aí? Então, o Edmundo começou essa história do pro bono. Vocês estão me olhando por quê? Quem foi a ideia? Essa história eu acho que a gente podia lembrar de quem foi a ideia do pro bono, né? Calma, antes da ideia do pro bono, a gente tem que primeiro falar para as pessoas o que é o JTA, porque assim, o Edmundo instituiu aí, né, na nossa prática clínica diária, o JTA, que é o Jesus Te Ama, e que a gente realmente tem os atendimentos de cortesia, quando a gente realmente vê que o paciente não tem condições, a gente quer dar o melhor para o paciente. E aí, o Retina Pro Bono faz isso, né? A gente consegue abranger essas pessoas, ajudar e, por consequência, ajudar ainda pessoas que precisam ainda mais das doações que vêm junto com o Pro Bono. E aí, às vezes, um paciente que eu indico para vir, que não tem condições, ele fala assim, mas é só levar 2 quilos de leite mesmo, doutora? Mas como assim? Aí vai estar Edmundo, Alexandre, todo mundo atendendo lá sem nenhum valor. Eu falo, mas é muito mais do que o valor. Né? A gente está aqui para ajudar mesmo.
A ideia realmente é essa, né? Então, quando o Edmundo faz pro bono, acho que a vida toda, né? Acho que a ideia nasceu no Edmundo. Aí depois que Eu veio fazia os sábados lá no Síntese, quando não tinha ainda a Retina Pro. É. Sábado eu ia atender esse tipo de paciente que... Não lembro de quem foi a ideia do pro bono. Pois é, o Não, nome... é o nome eu não sei. Eu tenho a impressão Acho que que foi foste da tu. minha filha. Ou foi a Marina. Acho que a Marina que falou. Marina. A Marina tem as ideias melhores. E aí, assim, para quem não entende, né? A gente faz um atendimento a cada X meses, a gente faz um atendimento completamente de graça, né? A gente começou lá na Retina Pro, lá a gente sempre teve, né? Na verdade, enfim, poder cuidar de pessoas que não tinham condição de pagar a nossa consulta, né? Então, a gente entende que acho que a gente tem um papel maior do que ser só um médico, né? E aí o Edmundo sempre fez isso, né? E aí estimulou todos nós fazermos isso, né? E a gente faz isso hoje com... E aí a gente pensou, como é que a gente pode transformar isso numa corrente, né? Então, hoje a gente faz isso, o paciente traz 1 quilo ou 2 quilos de alimento, e a gente acaba arrecadando isso e doando para uma instituição de caridade também, né? Então, acho que é o bem fazendo bem, né? A corrente do bem fazendo bem. E aí eu queria perguntar para vocês aí, como é que é o pro bono, né? O que isso motiva vocês? Eu tive um paciente meu, que era um paciente particular, um empresário, e eu precisei que ele voltasse sábado, né? E sábado estava Retina Pro Bono barrotada de gente. Ele olhou assim, o que é isso aí, doutor? Aí eu expliquei para ele, olha, isso é um evento social que a gente faz, um atendimento social. Nossa, ele disse, fiquei encantado. Né? Sensibilizou o cara que veio aqui, que era um empresário, bem-sucedido. Vocês estão precisando de alguma coisa? Ele ofereceu, né? Eu digo, não, está tudo sob controle, né? Então ele ficou impressionado que a gente pode fazer isso. Hoje, eu estava na residência e convidei um residente para participar. Aliás, foi até um estudante, o pessoal que está fazendo estágio, né? Aí disse, não posso, nós vamos atender os ribeirinhos amanhã. Olha que achei que legal. Eles fazem o atendimento do ribeirinho, né? Que bacana, né? São estudantes ainda, né? São estudantes ainda. Eu também né? fiz, vixe, só pra Então, saber. Também fiz atendimento de ribeirinho. Acho que o pro bono já não existia dentro de mim também. Sempre existiu, né? Porque a gente aprende dentro de casa, às vezes, essas coisas. E às vezes até mesmo do jeito que a gente é criado. Mas o que eu sinto na Retina Pro Bono é que é uma energia do bem realmente muito visível, assim, né? A gente sente na hora que tá fazendo. E o mais legal, às vezes acontece umas parcerias de, às vezes uma ótica dá os óculos, alguém doa, e aí o paciente já sai com óculos daqui, né? Basicamente, praticamente pronto. E a gente vê a gratidão que as pessoas têm nisso. E já aconteceu, por exemplo, de um paciente informar um outro paciente que precisava também, sendo ele sem condições, vinha para pro bono, mas tendo condições vindo com consulta, que nem sabia que a Retina Pro existia. Então, às vezes, o Retina Pro Bono é um canal das pessoas saberem que existe a clínica para ter acesso ao atendimento. Sim. E isso é muito legal. E é aquela coisa, né, que a gente falou anteriormente, né? Cara, pra gente, cara, quase nada, né? Você fazer 15 minutos, 10 minutos uma consulta, né, de cortesia, né? Isso não desmerece nada. Isso aconteceu também comigo, esse negócio do paciente vir, ver um paciente meu que é médico. Particular, ele veio aí, teve que vir no sábado, que era uma urgência e tal, não sei o que. Ele perguntou, o que está acontecendo aí? Que estou vendo um bando de gente. Aí, não, está tendo uma atenção. Cara, que legal. Aí ele saiu daqui, aí passou no supermercado, comprou, sei lá, uns 20 quilos de leite e mandou entregar aqui. Olha que legal. Que legal, né? Então, eu lembrei agora que eu atendi sempre aos sábados e eu fazia um trabalho com jansenianos, lá na colônia de Marituba e Igarapé-Açu também. Então, uma vez um colega passou lá, viu a clínica aberta no sábado, era ali na Cerzedelo, ele entrou, pediu para falar comigo. Depois que ele chegou lá, ele disse, o que é isso, rapaz? Tu está fazendo ortopedia? Porque era todo mundo com perna faltando, mão faltando. Ele disse, não, rapaz, são pacientes rancenianos, que é lá da colônia. E, rapaz, tu não tem medo de pegar esse negócio, não? Deus protege. Não, rapaz, esse é pessoal curado já, essa é só sequela, cara. Então, eu atendi os rancenianos, tem fotografia disso. Agora eu vou te contar uma coisa. Não sei se tu lembras disso, porque... Que tu ia comigo? Não, eu ia contigo, tu lembras. Estudante, mas eu estava comigo. Acelerado do mesmo jeito, né? Mas eu ia com o Edmundo pra Marituba, e... Agora aquele teu carro que tu tinha, eu esqueci o nome. Era um Picasso? Não, era um Caravan, né? Sei lá qual é. Mas enfim, uma das coisas que eu lembro desses movimentos que a gente ia lá e ajudava, que a primeira vez que eu vi um fundo de olho na minha vida foi lá. Ele me deu a lentezinha de 90... Eu olhei e vi o nervo óptico pela primeira vez, a mácula, e falei, Jesus. Olha, dá pra ver mesmo, né? Tenho o que fazer além disso. Eu vou morrer fazendo isso.
Então eu agradeço, porque tu me mostraste a retina nervosa pela primeira vez. Olha só que legal. Aliás, eu lembro dele, né, de rabo de cavalo, o gato, né, o Pedro de Lara fazendo, porque naquela época que eu comecei, que eu fazia, há 20 anos atrás eu me formei, mas eu já, né, já tô catedrática quase. E aí eu acompanhava Edmundo no antigo CDO, e eu lembro assim da cena, eu entrando, ele todo de branco, que ele não vestia jaleco nessa época, ficava todo de branco, com o cabelo preso assim, e aí eu entrei, ele tava fazendo uma angiografia com contraste, que ele que fazia, sem técnico nenhum, ele que fazia. E era uma doença da arranhadora do gato, e ele tava lá naquela fase venosa. E eu lembro dessa cena assim como se fosse hoje, assim, que eu vi. A primeira vez que eu vi a retina, sem eu olhar, né? Eu vi a retina no exame. Eu já sabia que eu queria ser retinóloga. E aí, quando eu vi ao vivo lá em Marituba, nos Jansenianos, eu fiquei apaixonada pela retina, já, né? Já era uma paixão antiga. Mas é isso. E isso é importante de ter um acadêmico com a gente, porque às vezes a gente abre caminhos para a pessoa achar a sua carreira, né? Achar o que ela quer de propósito, de dom. E é engraçado, né? Porque o Gabriel foi teu aluno, né? Foi. O Lute e o Renato foram meus O alunos. Lute Né? também. O Renato, eu fui Lute foi na residência. O Lute foi na eu fui residência. co-orientadora do TCC do Renato. E o Lute é Suelo, né? Mas o Renato fez... Santa Casa. Santa Casa E aí ele contigo, foi meu né? residente e eu fui também co-orientador dele do TCC. E o Lute foi Suel, onde eu fiz... Ele fala que nós somos Suelos, né? Ele me chama de boss, o Renato. E o Lute fala master. Ele fala, ei, boss, master, eu chamo... Assim, papi, chefe, a gente vai criando nosso jeitinho de conduzir. Mas em Marituba eu trabalhei 23 anos em Marituba, né? E essa foi uma lição de vida para mim, assim, espetacular, porque eu vi que a gente não tinha que reclamar nada da vida, sabe? Nós somos felizes, né? Eu paciente mutilado, eu tinha paciente que eu tinha que tirar da cadeira de roda, carregar para dentro do consultório, porque, pasmem, o consultório foi feito com uma porta que não estava cadeirante. Mas por isso que aqui a gente fez a cadeira, a porta grande. Não, mas é isso mesmo. Mas antigamente não se pensava nisso, né? Foi construído pela Secretaria de Saúde lá e foi um negócio bem... E eu vi gente... Nossa, eu tenho uma experiência assim, muito bacana de os jansenianos um tratar o outro, ajudar o outro. Um negócio assim que me comoveu muito, né? Puxa vida, né? Quanto sofrimento, né? 23 anos. Eu tive que sair porque eu estava acumulando cargo, aí a secretária me chamou e disse, olha, você não pode acumular cargo, que eu passei na Federal, né? Já estava na UEP, aí eu tive que sair. Mas aí eu botei a Luciana foi para lá, ficou um tempo, né? Depois a Luciana foi embora para Minas, né? Mas foi uma experiência de vida fantástica, né? Muito, muito gostoso. Legal. E o que vocês acham que a Retina Pro é hoje? O que vocês acham que hoje ela representa? Olha, para mim, eu tenho uns filhos que me perseguem para trabalhar menos, né? E um dia desse eu falei para eles assim, olha, eu vi um vídeo que eu me encaixei direitinho. Eu saio todo dia para fazer o que eu gosto, eu não preciso nem trabalhar. Então, assim, eu faço com muito amor. Adoro fazer oftalmologia, né? Eu tenho tesão pela oftalmologia. Então, vir trabalhar para mim, atender, é uma satisfação enorme. Não é pesado, entendeu? Não é pesado, porque eu gosto do que eu faço. Então, a Retina Pro hoje representa para mim um local de muita felicidade, muito alta realização, muita possibilidade da gente ajudar o próximo, né? Porque, a gente que lida com a visão, né, que é extremamente importante hoje, né? Você vê casos assim que, puxa vida, se eu conseguir operar esse paciente, se recuperar pelo menos um olho, né? É a vida dele, né? É a vida dele. A pessoa fica limitada da visão hoje com o mundo tecnológico que é, né? Tudo é tecnologia, hoje tudo é celular, televisão, é tudo, né? Então a pessoa fica muito limitada, né? É muito triste. Então, a gente ter esse pacto solidário com tratar das doenças da retina, que são cegueiras irreversíveis, né? Porque a córnea, você consegue fazer um transplante, por exemplo, né? Mas a retina não tem transplante de retina. Então, a gente tem que cuidar nesse momento, dar o de melhor para o nosso paciente, né? Eu fico muito feliz de ter essa possibilidade ainda, né? De estar na minha idade já avançada aí, mas... Teu espírito é de jovem. Né? O Edmundo trabalha mais que a gente. Botar na ponta do lápis, o Edmundo aí tem uns 25 anos de idade mental. A Retina Pro, para mim, hoje, eu digo que é o sinônimo de evolução. Eu na Retina Pro, estou sempre tentando evoluir como ser humano, médico, profissional, professora, enfim, tudo. E eu sinto que só de estar aqui já é uma evolução. E a gente vê essa evolução constante todos os dias, seja em aparelho, seja em diagnóstico, seja em cirurgia, seja
no tratar do paciente, nos mínimos detalhes que a gente, né, traz para quem vem aqui, não só como médico, mas como paciente, como colaborador. Eu falo que até um dos meus maiores pacientes é o médico de fora. Eu tenho muitos colegas que mandam paciente para mim, o Thiago Botti, que quer que eu faça ultrassom, que eu realmente ajude, né, em clínicas que não tem ultrassom, por exemplo, vão vir para cá, e cirurgia de mácula, e cataratas difíceis, enfim. Então eu vejo que hoje em dia a Retina Pro é sinônimo de evolução, é sinônimo de ajudar ao próximo e também trazer esse conforto, né? Uma medicina com conforto, excelência, prática, rápida e o paciente realmente se sentir em casa. Acho que a Retina Pro é uma grande casa da oftalmologia em Belém, Brasil, mundo. Acho que é isso. Quando o paciente me perguntava assim, Alexandre, né, aí eu dizia assim, olha aquela frase ali, qual é a frase que tem escrito lá? Atendimento de excelência com resolutividade. Vamos resolver o seu problema agora, vamos fazer os exames agora, vamos resolver o seu problema. Né? Então, legal, aí o paciente olha e lê lá, né? Eu mostrei, olha, lê lá. A gente vai resolver o seu problema Nem agora. sempre curar, mas que seja confortar, né? Esse negócio que o Edmundo está falando, que a gente tem a nossa missão, né? Atendimento de excelência com resolutividade, né? Então, essa frase está espalhada em alguns locais da clínica aqui, né? Para a gente sempre lembrar e está tentando lembrar por que a gente está aqui, né? Então, eu sempre olhava para essa frase e olhava para o paciente na minha frente e tentava excelência, vamos tentar resolver seu problema. Como a Thaís falou, às vezes a gente não consegue, talvez, resolver tudo, mas sempre confortar, né? Sempre ter o atendimento de excelência como uma prioridade, né? Para mim, a Retina Pro... Tratar, curar às vezes, mas consolar sempre, né? Essa é a frase, né? É isso aí. Juramento. E para mim, o que eu acho da Retina Pro, eu acho que assim, eu gostei de falar esse negócio da mudança, né? Do time, né? Eu acho que é muito isso, é muito um time muito coeso, eu acho. Eu lembro de uma vez que a gente estava numa reunião, a gente sempre faz as reuniões com os nossos colaboradores, né? Uma vez por mês, geralmente é o primeiro sábado do mês, a gente reúne. E aí, uma vez, a gente teve um colaborador, uma vez que falou, né? Que ele viu um exame e disse, doutor, esse exame aqui não está no padrão da Retina Pro. Aí você disse, realmente, você está certo. Não está no padrão da Retina Pro, né? Isso é legal. Acho que quando a gente chega nesse nível de entrega, né? Que você percebe realmente que o time comprou a ideia, né? Que a cultura da empresa ela é muito forte, né? A gente sempre entregar o de melhor, né? O que a gente pode fazer pelo paciente de melhor, né? Então, todo mundo acho que tá muito conectado nisso, né? Mas é legal também, Alexandre, esses colaboradores, eles têm a academia que a gente, né, dá ajuda. Sim. Né? Eles têm, a Marina criou até dormitório para eles aqui, rapaz, que às vezes almoçam, né? Tem 1h30 de almoço, almoçam e vão, se deitam ali na cama. Meu filho falou assim, mas eu não durmo na escola. Eu falei, mas a escola é meio período, a Retina Pro não tem horário para acabar. Mas é bacana porque você dá um conforto para os nossos funcionários, isso é importantíssimo. São colaboradores que vestem a camisa também, porque também tem todo um aconchego, né? A gente brinca com todo mundo, né? Faz piada, enfim. A gente tem uma relação muito fraterna, né? Uma relação que a gente chama horizontal, né? Não é porque nós somos médicos, somos superiores, né? Não, é tudo igual, né? A gente trata como iguais. Né? Eu falo que os funcionários têm que ser que nem esposa. Happy wife, happy life. Como é que é? Então, o funcionário é o espelho da empresa. Se eles estão felizes, os pacientes falam, né? A educação, ver que eles estão alegres, e é genuíno. Não é uma coisa assim, criada e treinada. Mas é a coisa do atendimento de excelência, né? O atendimento de excelência é para todo mundo, não é? Para o paciente, é para o colaborador, é para o médico, né? Então, todo ponto de contato, né, para os nossos... terceirizados, né? O pessoal do marketing que fica perturbando a gente. Agora, até assistência de saúde, né? Eles têm, né? Então, é uma coisa importante hoje, né? Você tem assistência, né, de saúde, né? Então, E isso é legal, porque assim, eu acho que é uma coisa que meio que contamina, né? A galera que entra em contato com a gente percebe que é diferente, né? Percebe que é um ambiente diferente, né? Um ambiente que é muito família, né? Eu acho que volta àquela coisa que a gente falou lá no início, né? Então, uma empresa que tem essa coisa da família, né? Que eu brinco que o Edmundo não fez uma família, fez uma empresa. Sim. E as pessoas foram se conectando a essa família que ele fez, né? E cada um trazendo o seu jeitinho, né? Uns mais acelerados, como eu e tu, outros mais lentos, que mais lentos, outros mais espontâneos, outros, enfim. Mas cada um trouxe a sua característica legal, né? Eu acho que
uma soma de várias coisas. Né? Então, eu acho que hoje a Retina Pro é um time diferente, mais completo. Né? A gente temos mais gente, né? A gente começou nós 3 aqui esse negócio, né? A gente tem mais gente hoje com a gente. E é uma coisa que eu sempre quis, cara. Se uma pessoa é legal, é boa, vem trabalhar com a gente, vem ficar com a gente, que eu acho que tem tudo para crescer junto. Eu acho que a gente cresce sempre quando a gente está junto, né? Então, a gente tá nessa coisa de canoagem, né? Eu e a Marina estamos fazendo canoagem, a gente traz muito essa analogia do mundo da canoa, né? A canoa é basicamente isso, né? Todo mundo remando, a gente fala que a força que você mais tem que fazer na canoa é todo mundo remar junto. Né? Então, acho que é um pouco isso. A gente tá uma equipe grande remando junto, né? Falando um pouco da Marina, que tem eu disse que ela é nosso sol, né? A Marina é nosso sol. E ela fala muito isso, que os funcionários, a gente quer ver eles brilharem com a gente. Então, tem pessoas que saíram daqui porque realmente evoluíram e foram por coisas melhores e a gente fica feliz. A gente nem chora muito, né, na despedida, porque, na verdade, a gente acha que foi melhor pra eles. Sim. Não, mas eu chorei quando disseram que também. a Tayane ia sair. Eu digo, também. não, peraí. Ela saiu por algum período. Ela sair, não. Quando ela voltou, chega a ser, eu acho que eu chorei quando ela voltou. E aí, é esse sol aí, a Marina é nosso sol, ela realmente... Acho que ela une ainda mais a gente, né? Unifica o grupo como um todo, médico, paciente, funcionário, equipe, clima. E eu acho bacana que a gente tem a nossa individualidade, mas a gente consegue trabalhar bacana, sabe? Essas nossas dificuldades que tem eventualmente, a gente consegue tratar. Não, olha, peraí, bora fazer dessa forma, né? Melhor, né? Sim. Um escuta o outro, né? Muito bacana isso. Isso que o Edmundo falou, né? Que é uma empresa horizontal, isso é muito bacana, né? Porque a gente tem as nossas reuniões de colaboradores, né? E, cara, literalmente todo mundo fala, né? Todo mundo tem voz, né? Exatamente. Não Nossas havaianas. Não pode nem é falar uma, havaianas mais agora. Não é uma empresa que a gente tem aquela coisa de top-down, né? Tipo, olha, vai ser assim porque tem que ser assim, né? A gente Se não quiser, é rua. exatamente. Não existe então isso. não existe isso. É uma empresa muito horizontal, né? Todo mundo tem voz, né? Então, são poucos lugares, eu acho, que onde todo mundo pode sentar na frente dos caras que estão, teoricamente, na sociedade, né? E podem falar tudo o que acham, né? Então, a gente sempre pede isso para eles, né? Então, o que você acha que pode melhorar? Como é que a gente pode melhorar, né? Me dá uma dica, olha, não tá legal? Então, isso eu acho muito bacana, a gente poder ter essa cultura que as pessoas podem falar o que elas querem, né? Então, e às vezes eles dão soluções para a gente, né? Muitas vezes. Né? No atendimento, Muitas por vezes. exemplo, não, olha, não está funcionando assim, doutor, olha aqui, assim, assado, cozido, vamos... Quem sabe a gente fazendo dessa forma. Sim. E aí tiver ideia bacana, ó, bora. Sim, vamos ligar para essa ideia, né? Não, eu lembro lá na primeira Retina Pro, lá no Síntese, que o projeto inicial, não sei se vocês lembram disso, não tinha o balcão de entrada, mas não tinha nenhuma cadeira no início. Eu lembro. Aí eu lembro. foi uma das funcionárias, a Edilene, né? Porque eu disse, doutor, tem que ter uma cadeira aqui, o cliente fica em pé aqui na frente do balcão, não consegue sentar, são pacientes idosos, a gente mudou o projeto para contemplar, né? Então, eu sempre falo isso, cara, as melhores dicas são de quem está lá na fronteira, né? Quem está lá na frente, né? Quem está lá dando sangue, né? Não é quem está lá encastelado lá no consultório achando que pensa melhor que todo mundo, né? Sim. Mas olha, falando nisso, e Alexandre, eu tive um paciente essa semana agora, que ele veio comigo e era hipertenso, já só tinha um olho, eu digo, diabético, eu digo, seu diabético como é que tá? Não, tá 180, eu digo, tá bom, e a sua pressão? Não, tá boa. Porque a gente está boa, né? Você já digito aqui, né? Traz aqui um aparelho de pressão, aí tem o aparelho de pressão, a menina colocou... Não media, eu digo, não, deixa eu medir. Se a artéria passa aqui, eu tirando uma de professor. Vamos colocar direitinho. Nada, cara. Digo, esse bicho deve estar com a pressão muito alta. Aí eu subi com ele para o centro cirúrgico. Mediu. Porque o aparelho aqui é um aparelho de centro cirúrgico. Sim. E sim, quando eu palpei o pulso dele, estava rítmico, sabe? Eu digo, esse cara não está bem. Rapaz, ele estava com 24/12 de pressão. Nossa. O cara ia ter um infarto. Aí eu disse assim, olha, você vai pegar o dinheiro da sua consulta lá e vai direto, agora que você pode ter um AVC, explica para a família, você pode ter um AVC, um infarto, né? Depois você vem aqui, vai tratar dessa pressão alta desse jeito, né? Imagina. E é uma coisa que a gente não falou aqui no nosso podcast, da equipe de anestesia, né? A gente tem uma equipe de anestesia muito coesa também, que a gente confia muito e isso é muito legal como cirurgião, né? Que a gente ama operar. Saber que a gente pode confiar na equipe, que aquela anestesia vai ser uma parte da cirurgia e, né, agora com o uso dessas medicações como Monjaro, Ozempic, que atrapalham um pouco essa parte do jejum.
Então, todo mundo muito atualizado, muito moderno, fazendo anestesia da melhor forma possível para que a gente faça cirurgia com mais segurança. Isso é muito legal também. Legal. Então, queria começar direcionando para o final, né? O que vocês imaginam para o futuro? O que vocês imaginam? Para onde a gente vai? Eu acho, na minha percepção espiritual, não, eu acho que a gente ainda vai crescer. Ainda vai ter mais uma ampliação disso aqui. É um puxadinho, porque aqui está ficando pequeno já, né, Alexandre? Está ficando pequeno, né? Eu, por exemplo, que dou aula nessa sala aqui, às vezes tem cirurgia que eu não posso dar devido à turma inteira, boto todo mundo no consultório pequeno e tal, para poder continuar dando aula. Então eu acho que a gente ainda vai ter esse espaço, mas vamos aumentar um pouquinho esse espaço que está faltando. Eu acho que já está faltando. Agora eu vou defender o Edmundo, que eu lembro quando a gente fez a primeira reunião para decidir como ia ser o centro cirúrgico, ele falou, façam 2 salas. E, lógico, não tinha espaço para 2 salas grandes, né? E a gente fez de um jeito que deu certo, mas que realmente já está ficando pequeno. Então, assim, eu acho que o futuro da Retina Pro é crescer. E crescer cada vez mais, quem sabe atingir outros lugares, não só Belém, né? E isso é o futuro. O futuro da Retina Pro é crescer e cada vez mais nossa mente brilhante aí, nosso Steve Jobs da retina, consegue nos dar sempre um norte aí para onde a gente vai caminhar no sentido da evolução. Eu acho que a gente vai crescer um pouco nessa parte da pesquisa, né? A gente tem... está fazendo nosso centro de pesquisa, né? Acho que é uma coisa muito bacana. A gente está com essa possibilidade de trazer... isso me encantou muito porque é uma coisa que a gente curte muito, né? Tá estudando e, enfim, oferecer para os pacientes novas tecnologias, mas sobretudo para a gente poder oferecer para quem não pode, né? Acho que a pesquisa te permite isso, né? Você tratar uma pessoa literalmente com os melhores medicamentos, os melhores aparelhos, mais as melhores novos tecnologias, e ela vai ter esse custo, todo esse tratamento custeado pela empresa que está patrocinando isso. Então, isso foi uma coisa que foi muito legal. E a gente tem essas novas ideias aí de trazer essas pesquisas para cá, né? A gente já está com algumas rodando aqui, né? Então, acho que isso vai ser eu acho que é uma coisa que a gente vai cada vez mais... O povo me cobra muito o Retina Pro Fellow, né? Assim, quando é que vai ter Fellow de retina? Então, assim, eu me vejo, assim, eu amo ensinar, então... nasci pronta para essa parte aí acadêmica, networking, /lives. Então é isso, a Retina Pro faz parte da nossa vida, né? Nosso dia a dia. E tá no nosso coração, nossa mente, 24 horas aí. Legal. Então, queria encerrar com vocês aí. O que tu acha, Edmundo? O que tu gostaria de deixar de mensagem aí para... De mensagem, eu acho que é só gratidão, sabe, Alexandre? Quando eu vejo a trajetória, assim, particularmente eu, né, de ter tanto tempo nessa área, né, tenho muita gratidão, cara. Eu nunca pensei que a gente fosse chegar nesse ponto, né, de ter uma clínica agradável, né, bonita e funcionando, com colaboradores excelentes, com tecnologia excelente. Isso era um sonho, né? Um sonho, né? Então eu só tenho gratidão a Deus porque abençoa esse espaço, né? E gratidão aos colaboradores, aos colegas, né, que estão sempre comigo, me ajudando também. Então, o meu sentimento é de muita gratidão. Thaís. Acho que venham mais 10, 20, 30, se Deus permitir. A Retina Pro saiu daquela fase de bebê, foi para adolescência, já está numa fase, né, de maturidade, mas que vai trazer ainda muita coisa boa. Eu vejo, assim, coisas muito boas para vir. Tanto para os pacientes como para os médicos, para os colaboradores e para tudo. Só vejo tudo indo para uma direção de melhorar mesmo, de ser uma coisa cada vez melhor. Legal. Então, eu também queria ter gratidão por vocês terem comprado essa ideia, né? Tu és um uma bom ideia vendedor. maluca, né? Tá vendo? Eu vendo bem. O problema é que a mente dele é muito inquieta, cara. Quando a gente está arrumando aqui, já está arrumando outra coisa ali. Quando a gente fala assim, as parcelas estão tranquilas. Vamos trazer Vamos aqui um outra aparelho top, master, ultra. Não, e é engraçado isso, porque depois de muito tempo eu percebi que uma das coisas que eu realmente gosto de fazer é isso, é criar coisas, entendeu? De ver um negócio que não estava funcionando e criar um negócio bacana e depois criar outro. Isso é uma coisa realmente que me motiva bastante, né? E haja Marina para te acompanhar. E manter a mente ativa, né? Organizar as coisas que eu crio. É isso. Então, obrigado, galera. Valeu. Obrigado. Foi ótimo. Então, um abraço a todos. Pessoal, vocês
Espero que tenham gostado. Essa foi uma retrospectiva dos últimos 10 anos, com essa dupla aqui sensacional, e que venham os próximos 10, 20, 30, 40 anos, como a Thaís falou. Eu já no mundo espiritual, mas eu vou dar uma ajudinha lá de lá. Tchau, tchau. Valeu. Tá bom? Valeu. Muito bom. Um abraço a todos.